A graça e a paz a todo o povo de Deus que está nos ouvindo neste momento aqui no nosso canal Semeador. Estamos nesta oportunidade para apresentar a você mais um vídeo do nosso canal. E hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E este é um assunto, é um tema de suma importância. A verdade é que o problema do suicídio não é um problema apenas do nosso país. Sabemos que nós estamos no Setembro Amarelo, essa data onde os governos são incentivados a fazerem campanhas públicas para alertar, para orientar e para ajudar as pessoas a respeito deste assunto tão delicado. Estamos falando sobre a prevenção ao suicídio. E a verdade é que para este assunto não basta apenas um dia, não basta apenas um mês. Nós precisamos de todo um tempo. Precisamos, por que não dizer, de toda a vida. Porque a verdade é que o suicídio, ele se torna uma ação, ele se torna uma prática destrutiva que abala as famílias, que faz com que famílias que estavam bem estruturadas e que pensando que seus membros, que seus participantes estavam tão bem, de repente saem as notícias que angustiam, que deixam o coração aflito, porque entes queridos, sem que alguém imaginasse, tira sua própria vida. E nós queremos, nesta oportunidade, trazer um alerta, trazer conselhos, e através da palavra de Deus tentar ajudar aqueles que porventura vivem em aflições, em momentos difíceis, porque hoje, o dia 10, é mundialmente conhecido como esse dia de prevenção, onde se tem as orientações, onde se tem os encontros, onde se tem as palestras. Eu acredito que várias pessoas no dia de hoje também estarão fazendo outros vídeos falando sobre a prevenção, falando sobre os cuidados, falando sobre a importância de falarmos sobre este tema, o suicídio. Porque a verdade é que para muitos pode parecer uma data sem valor, às vezes pouco se vê falar sobre esta data, pode ser que não seja um momento, um espaço tão bem recebido pela sociedade. Mas só quem tem na sua família, quem tem no seu grupo de amigos casos de suicídio, é que sabe a dor, é que sabe o sofrimento, e que às vezes lamenta o fato de não terem acordado, não terem se despertado a tempo para que alguma vida fosse salva. Mas eu quero hoje aqui falar para você sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos dá a diretriz, ela nos dá a luz, a orientação para todas as coisas. E eu quero falar para você que a Bíblia, quando fala do suicídio, nós temos dois textos bastante conhecidos pelo povo de Deus. Nós temos o caso de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Aquele monarca era um homem poderoso, era um homem bem aceito, era um homem bem respeitado dentro de Israel, mas a palavra de Deus nos diz que aquele homem começou a se tornar um homem de problemas emocionais. E esses problemas emocionais começaram a causar distúrbios que dia a dia dificultava a vida daquele homem em sua comunhão com Deus. Ele começa a sentir inveja, ele começa a sentir medo, ele começa a se sentir só. E a verdade é que a vida daquele homem começa a ir de mal a pior. Ele começa a desejar a morte de um jovem que tanto lhe ajudou na vida, de um jovem que havia lutado as suas guerras, que havia colocado em risco a sua vida pela nação. Mas ele começou a ter sentimentos, emoções estranhas dentro de si. E a palavra de Deus nos diz que isso fez com que este homem se afastasse tanto de Deus, que Deus já não falava mais com ele. A palavra de Deus nos diz que Deus não falava através dos profetas,
Deus não falava através dos sonhos, Deus não falava através de sacerdotes, e aquele homem, no seu desespero, começou a tomar atitudes do seu bel prazer, daquilo que vinha no seu pensamento. Ele não buscou conversar com sábios, com homens mais idosos do que ele, cujo conhecimento da vida poderia lhe ter ajudado. Mas o que fez Saul? Preferiu viver a sua vida do seu jeito. E ao passo de tudo isso, ele começou a cair. A palavra de Deus nos diz que ele começa a ter sérios problemas espirituais, porque a presença de Deus já não estava mais na vida dele, um espírito mau começou a lhe perturbar. Resumindo, para que a gente seja bem objetivo, ele foi a uma guerra, o povo de Deus naquela guerra caiu diante dos seus inimigos, que eram os filisteus, e não restou uma outra solução para Saul. A palavra de Deus nos diz que Saul se lançou sobre a sua espada e tirou a sua vida. Este é o primeiro suicídio claramente mostrado dentro da Escritura e, tristemente, foi a morte do primeiro rei de Israel. Mas o que na verdade Saul deveria ter feito? Ele poderia ter feito aquilo que na verdade hoje, dia 10 de setembro, é o dia da prevenção ao suicídio. Qual é o conselho que os órgãos de saúde, os órgãos dos governos, das instituições que ajudam a vida humana, o que eles nos dizem? Principalmente a importância do diálogo. Ele poderia ter conversado com Deus, ele poderia ter conversado com os sacerdotes, ele poderia ter conversado com profetas, ele poderia ter conversado com anciãos, ele poderia ter conversado com o seu filho, ele poderia ter conversado com amigos mais próximos. Ele era um rei, ele poderia ter recebido ajuda, conselho, mas a palavra de Deus nos diz que aquele homem simplesmente silenciou a sua voz para ouvir simplesmente os impulsos do seu coração. O outro caso que nós temos é no Novo Testamento. É o caso de Judas Iscariotes, um homem que tinha desejos, que tinha vontades insaciáveis. Era um homem que no período em que Jesus lhe chamou para ser apóstolo, ele já tinha suas definições, ele já tinha suas próprias filosofias, ele entrou na escola apostólica de Jesus, mas diz a palavra de Deus que por várias vezes a gente percebe que Judas ele tinha alguns problemas esses que em algumas passagens bíblicas era dita por Jesus como uma forma de despertar Judas, mas ele não conseguiu. A palavra de Deus nos diz que este homem, ele deseja trair Jesus, entregar Jesus, e então ele procura aqueles que na verdade mais desejavam prender Jesus. Ele procura o sumo sacerdote, ele procura a religião judaica, e chega para eles e diz: eu posso dizer-lhes aonde ele está, o que vocês irão me dar? E por algumas moedas, diz a palavra de Deus, que Judas trai o Senhor Jesus e vai até o local onde Jesus está com os seus discípulos, no Monte das Oliveiras, e ele não apenas indica o local, ele mesmo vai. E quando ele chega, ele ainda dá um sinal, ele beija o Filho de Deus. Mas uma palavra que nos chama a atenção é que Judas, quando beija, ele diz Rabi. E Rabi é simplesmente um mestre, um estudioso da Torá e professor das Escrituras Sagradas. Mas, para quem é de Jesus, Jesus é Senhor, é Rei, é o Filho de Deus. Mas observe que os problemas que estavam instalados dentro de Judas lhe dá agora uma dificuldade de reconhecer de fato quem é Jesus e lhe chama apenas de Rabi. Você sabe o que vai acontecer? Ele fica sabendo que Jesus foi preso, mas quando ele fica sabendo que Jesus vai ser morto, crucificado, ele se desespera. Um remorso cai sobre Judas. Judas se desespera, ele vai até aqueles que haviam lhe dado dinheiro para que ele mostrasse aonde Jesus estava para prendê-lo e diz: aquele homem é justo. E você sabe o que os sacerdotes responderam? Se ele é justo, o problema é teu. E Judas atira as moedas, ele lança as moedas sobre a casa, sobre o templo, sobre o chão.
e ele sai. A palavra de Deus, os evangelhos vai dizer que ele sai para se enforcar. E diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 1, que quando Judas cai sobre as pedras, ele simplesmente é partido no meio e as suas vísceras, elas caem porque elas se abrem sobre as rochas. Ele se lançou e acabou se despedaçando sobre as rochas. Meu querido irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga que me ouve, eu quero te dizer uma palavra de Deus. Assim como Saul se lançou sobre a sua espada, assim como Judas se lançou sobre as rochas e se despedaçou, assim muitas pessoas, por causa de problemas emocionais, principalmente a depressão, muitos têm se lançado debaixo de um carro, muitos têm se lançado de cima de uma ponte, muitos têm se jogado de um apartamento. Mas eu te faço um convite, nessa oportunidade, em nome de Jesus, se lance aos pés de Jesus. Se existe esse desejo, se existe algum problema emocional na sua vida, se existe alguma coisa que te entristece, se existe algum sentimento ruim que está querendo te levar ao pior, ao suicídio, às vezes a pessoa começa a ter problemas e diz: eu não tenho mais sentido da minha vida. Olha, isso já é um problema sério. Eu quero falar com você em nome de Jesus. A palavra de Deus vai te ajudar. Eu quero te dizer que um dia, uma mulher conhecida como uma mulher pecadora, trouxeram ela até Jesus e a lançaram até o chão porque queriam apedrejá-la. Mas ela foi lançada aos pés de Jesus. Você sabe o que Jesus fez? Quem de vocês não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E todos soltaram a pedra no chão e foram embora, saindo do mais velho até o mais novo, ficando só Jesus e ela. E sabe o que Jesus fez? Ergueu aquela mulher e disse: nem eu te condeno, vai em paz e não peques mais. Eu te digo em nome de Jesus, não te lance ao desespero, te lance aos pés de Jesus. Faça uma oração a Ele, faça um pedido a Ele, mesmo que você não saiba orar como realmente deve orar, mas fale o que está no seu coração, diga para Ele. E te digo mais, se você ainda não tem essa coragem de orar, converse com a sua família, converse com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, converse com um amigo de confiança, converse com o seu pastor, com o padre, com o líder religioso da sua igreja. Não se isole, não fique sozinho. Não se isole, não feche a sua boca, não se tranque. Se abra, meu irmão, minha irmã, se abra, meu amigo. Confesse aquilo que você precisa confessar. Não fique pensando que é vergonhoso, não. Quero lhe dizer que a depressão que é a maior causadora do suicídio, ela pode ser tratada com oração, mas é claro que sim, nós cremos sim na cura, na libertação. Mas também a depressão é uma doença e pode ser tratada com profissionais, com medicamentos. Seja como for, a forma melhor e mais acessível a você, mas busque uma solução. Não se lance como Saul, não se lance como Judas, se lance aos pés de Jesus e Ele vai te ajudar. Não importa a sua religião, a sua fé, mas eu quero fazer 1 minuto de oração com você e por você. E quero pedir a Deus, em nome de Jesus, que te ajude e que, se porventura seja um problema sentimental, seja uma desilusão amorosa, seja um problema financeiro, seja um problema espiritual, o que for, eu creio que Jesus agora te levanta e te cura. Ore comigo. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, queremos orar por todos que estão ouvindo esta mensagem, que vivem os dias maus em sua vida, a tristeza, a angústia, a depressão. Mas como teu servo, e juntamente com milhares de servos que agora oram conosco ao ouvir esta mensagem, oramos para que o teu Espírito dê livramentos a esta pessoa, para que esta pessoa não faça nenhuma ofensa a si própria, que não apenas hoje, dia 10 de setembro, mas qualquer que seja o dia, ela saiba, ela tenha consciência
de que a vida é uma bênção. A vida é para se viver. Dá a esta pessoa o livramento, dá a tua bênção, dá a cura, em nome de Jesus. E que esta data, que se porventura para muitos seria uma data não de prevenção, mas a data de um fim de vida, que em nome de Jesus seja cancelado pelo teu poder. E esta pessoa vai viver, e vai viver feliz, em nome de Jesus. Amém. Você que fez esta oração, acredite, creia, porque certamente a vida é uma bênção, meu amigo, minha amiga. A vida é para se viver. Que Deus te abençoe. E nesse dia, dia 10 de setembro, esse dia é comemorado, esse dia é apresentado como uma prevenção. Mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus, está acima de qualquer data, de qualquer organização, de qualquer movimento. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe. Curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. É uma alegria, uma satisfação ter você aqui conosco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.